Então, vamos relembrar rapidinho. No ano 175 a.C., então nós estamos aí no período intertestamentário. O período intertestamentário vai de 400 a.C. até Cristo, né? Então até o ano zero. Esse período aqui é o período já da metade, né? Então no ano 175 a.C., o rei Seleucida, Antíoco Epifanes IV. A Seleucia era aquela parte do Império Grego que tinha ocupado o que hoje é Israel, né, a Judéia, Jerusalém. Então, por isso, no ano 175, o rei Seleucida, Antíoco Epifanes IV, assumiu o trono e querendo promover a helenização. A helenização é o uso da língua e da cultura grega. Tá? Isso, Alexandre o Grande, que foi o que começou o Império Grego, que alastrou o Império Grego pelo mundo, chegando até a Índia. O propósito de Alexandre o Grande era a helenização. É, Helenização vem do grego, heleno é grego, né? Então, o objetivo de Alexandre era que a cultura, disseminar a cultura grega, a língua grega, a cultura grega, os costumes gregos em todo o império. Alexandre deu liberdade religiosa, mas ele sim pretendia que a língua grega, que a cultura grega, que os costumes gregos fossem praticados em todo o império, né? Embora Alexandre não tenha obrigado ninguém, mas ele tenha incentivado isso em todo o império. Mas chegou posteriormente, em 175, e esse rei Antíoco Epifanes IV, ele não incentivou, ele obrigou, né? Querendo promover a helenização, o uso da língua e cultura grega dos povos conquistados, ele tirou a liberdade religiosa dos judeus e profanou o templo. E isso gerou a revolta e rebelião de muitos judeus. Então, Antíoco Epifanes IV, considerado o anticristo do Antigo Testamento, ele, querendo promover essa helenização de todo o império, ele obrigou os judeus, e convenhamos que os judeus deviam ser, entre os povos do seu domínio, os judeus deviam ser os que causavam mais problema, até porque os judeus tinham essa religião, a religiosidade, a religião muito enraizado dentro deles. A terra deles é a terra dada por Deus a eles, é a terra prometida que Deus lhes deu. E preservar o templo, e preservar os sacrifícios, e preservar a religião é o centro da vida, né? É um relacionamento de aliança com Deus. E talvez outros povos que tinham outros deuses não tinham essa necessidade, não brigariam por causa da religião dessa forma. Mas os judeus, sim, mexer com a religião é mexer com o centro da vida, né? Mexer com o seu relacionamento com Deus. Então, os judeus eram os que mais perturbavam, provavelmente, o Antíoco Epifanes IV. Então, o Antíoco radicaliza com eles e quer exterminar, né? E escracha a religião deles, com a profanação do templo. Não vou voltar a isso porque tem bastante conteúdo hoje, assista os estudos anteriores, né? Mas então ele tenta exterminar a religião judaica. E isso gerou rebelião de muitos judeus, né? Muitos judeus abriram mão da sua religião, os menos convictos, como sempre, né? Muitos israelitas acolheram de bom grado a religião pagã, sacrificaram para os ídolos, profanaram o sábado, está em 1 Macabeus 1:43, mas outros resistiram e se rebelaram. Muitos israelitas, no entanto, tiveram coragem e decidiram firmemente não comer alimentos impuros, preferiram morrer a contaminar-se com alimentos impuros, que eles tinham mandado sacrificar porcos, comer porcos, que eram animais impuros na época, né? Que Deus havia proibido que fossem comidos no Antigo Testamento. Então, eles preferiram morrer a contaminar-se com alimentos impuros e a profanar a aliança sagrada, como de fato morreram. Mostrei isso a semana passada, né? De uma tacada só, 1.000 morreram porque não reagiram, foram atacados no sábado, não reagiram, morreram, foi um banho de sangue. E assim milhares de judeus morreram nessa época com essa perseguição desse anticristo do Antíoco IV. Então, a origem da rebelião
O sacerdote Matatias, que era chamado de Asmoneu, né, o nome da família, de Asmoneu, iniciou a rebelião, e seu filho, Judas, chamado de Macabeu, que significava martelo, a continuou. Surgiu daí a dinastia dos Asmoneus ou Macabeus, né? As duas são a mesma família. Os Asmoneus, a família dos Asmoneus, a dinastia dos Asmoneus. Começa com Matatias, depois dele assume o reinado Judas Macabeu, seu filho. Depois que Judas Macabeu morre, assume o reinado Jonatas. Depois de Jonatas, quem assume o reinado é o seu outro irmão, Simeão. Depois de Simeão, quem assume o reinado é o seu filho, João Hircano I. Depois de João Hircano I, quem assume o reinado é o Aristóbulo I, depois o Alexandre Janeu. O Alexandre Janeu casou com Salomé Alexandra e deixou o reino para Salomé Alexandra. Depois vem Aristóbulo II e até chegar com Herodes o Grande, que é a época de Jesus, é o rei quando Jesus nasce, é aquele que manda matar as crianças de 2 anos para baixo, né? E Herodes casou com Mariane, que é a descendência dessa dinastia Asmoneia ou Macabeia. Portanto, a revolta iniciou com o sacerdote Matatias e tinha um claro objetivo espiritual de manter puros os preceitos sagrados. Se vocês lembram do estudo passado, o Matatias ele se negou a fazer sacrifícios para os deuses pagãos e sacrificar animais impuros no altar do sacrifício e sacrificar ainda para deuses pagãos. Ele se negou a fazer isso. Ele tanto matou um outro judeu que ia fazer, né, que ia fazer o sacrifício, quanto também matou até os enviados pelo rei para obrigar o povo. E daí ele fugiu e começa a revolta. Mas então a revolta começa com o objetivo de pureza espiritual, né? A revolta começa bem, digamos assim, como uma defesa da religião, uma defesa da liberdade religiosa, né? E uma luta contra esse anticristo e os seus desmandos. Mas no decorrer do período, os descendentes dos Asmoneus, os Macabeus, começaram a dar mais valor à sua dinastia, ao poder político, né, e à política do que à religião. Jonatas, irmão e sucessor de Judas Macabeu, fez vários acordos e alianças com outros países. Em 153 a.C., ele se aliou a Alexandre Balas, que queria tornar-se rei dos Seleustas, e quando Alexandre se tornou rei, ele fez de Jonatas o sumo sacerdote. Quer dizer, ele deu para o Jonatas o cargo de sumo sacerdote, que é um cargo religioso, ele não poderia ter feito isso. Ele é um imperador do Império Seleucida, ele não tem que se meter em religião, mas ele dá para o Jonatas, ele confere ao Jonatas um cargo religioso, o maior cargo religioso. Ele torna o Jonatas o sumo sacerdote. E também permitiu que Jonatas reinasse. Então, ele dá para Jonatas o poder político, né? Torna ele o rei da região, e também dá para ele o rei, o cargo religioso de sumo sacerdote, né? E aí que complica a história, e a partir daí os próximos descendentes começam a acumular os dois cargos. Os próximos descendentes dos Macabeus também acumularam as funções de reis e sumo sacerdotes. Por mais que a linhagem dos Asmoneus, né, dos Macabeus, fosse de levitas e de sacerdotes, os sumos sacerdotes, desde Davi, vinham da linhagem de Zadok, tá? E aí, vejam o versículo, está em 1 Reis 2,35, em Ezequiel 43,19. Você deverá dar um novilho como oferta aos sacerdotes levitas da família de Zadok, que se aproximam para ministrar diante de mim. Aqueles que podiam ministrar diante de mim, diz Deus, são os sacerdotes levitas da família de Zadok. Então, desde essa época, e por instituição divina, são os descendentes de Zadok que se tornam essa família sacerdotal, né, de sumos sacerdotes. E agora, por força até de um
edito ou de uma lei do Jonatas, do Alexandre Balas, que é um imperador do Império Seleucus, torna o Jonatas o sumo sacerdote, quando ele não tinha linhagem sacerdotal de sumos sacerdotes. E isso causa revolta porque os judeus seguem rigorosamente a lei de Deus. E na lei de Deus, um sumo sacerdote tinha que vir da linhagem que Deus falou, ou seja, da linhagem da família de Zadok, que serão os saduceus, tá? Zadok daí vem saduceus. Os saduceus vêm da linhagem de Zadok, mas não, né, não os macabeus. Além dos asmoneus macabeus não serem descendentes de Zadok para ocupar o cargo de sumo sacerdote, que eles estão ocupando indevidamente já aos olhos, né, dos religiosos, eles também não eram descendentes de Davi para ocupar o trono real. E agora vejam, em Salmo 132, o Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes, Deus diz para Davi. Se os seus filhos guardarem a minha aliança, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Ou seja, quem se espera que sente no trono de Davi seja um descendente de Davi. Essa é a lei de Deus. Então, notem o duplo desagrado, né? Deixa eu ver, eu acho que eu coloquei aqui. Portanto, a partir do momento que os asmoneus, os macabeus, acumularam as duas funções e passaram a gostar de exercer o poder das duas, tanto o poder sacerdotal de sumo sacerdote quanto real, começaram a ter a antipatia do povo. Porque, para o povo, os descendentes da linhagem real deveriam ser descendentes de Davi. Os asmoneus e macabeus não eram. Os sumos sacerdotes deveriam ser da linhagem de Zadok. Os asmoneus e os macabeus não eram. Portanto, Matatias, perfeito, começou a lutar pela liberdade religiosa, ótimo, o Judas Macabeu continuou, mas no momento que vira uma dinastia e que eles assumem o poder, né, e sentam no trono de Davi como reis, e no momento que eles assumem o cargo de sumos sacerdotes, e não sendo da linhagem de Zadok, eles erram duplamente, né, frente às leis divinas, digamos. E isso começa a causar, começou bem, começou com o apoio dos judeus, essa revolta contra o Império Seleucus e os desmandos de Antíoco, mas no momento que começa a virar essa necessidade política de manter a família, a dinastia, num cargo político que não deveria ser ocupado por eles, e de até ocupar o cargo religioso, eles começam a perder o respeito e perder o apoio dos judeus, né, do seu próprio povo. Com o passar do tempo, as pessoas que buscavam uma pureza religiosa começaram, então, a se agrupar, isso é natural, tanto que já vou mostrar para vocês que a gente nem sabe a origem a gente nem sabe que ano surgiu os fariseus, porque os essênios, por exemplo, também não. Porque esses grupos, eles são grupos descontentes, são grupos que vão aos poucos se agrupando, né? E daí forma esse grupo dos fariseus, e forma esse grupo dos essênios, e forma o grupo dos zelotes. São grupos descontentes com o que está acontecendo, que vão se agrupando aos poucos, de tal forma que a gente não tem, historicamente, uma assembleia de um grupo que diz, a partir de agora nós vamos nos chamar fariseus, e não tem nada disso. São grupos que vão, com o decorrer do tempo, se agrupando, se formando em oposição ao que está acontecendo, né? Nesse caso, em oposição aos macabeus, ao rumo que as coisas estão tomando, né? Com os macabeus no poder político e no poder religioso. Vamos então para os fariseus. Vamos entender um pouquinho da história dos fariseus. Não há uma data de origem, por isso não é possível saber ao certo quando o grupo dos fariseus iniciou ou como começou. Mas foi durante o período da dinastia dos Macabeus,
como uma reação a ela e uma busca por pureza religiosa. Até na época de Jesus, os fariseus eram extremamente rigorosos na observância à lei, na observância ao Antigo Testamento. Então, são pessoas extremamente religiosas que buscam uma pureza religiosa. E essa pureza religiosa eles não estão vendo nos macabeus, na confusão política e religiosa dos macabeus. Alguns pesquisadores acreditam que eles, os fariseus, pertenciam ao grupo dos assideus, que apoiaram Judas Macabeu nos objetivos religiosos, mas se afastaram dos descendentes dele quando viram que os interesses se tornaram políticos. Vejam aqui em 1 Macabeus 2, 42 e 43, diz assim que reuniu-se a eles a Matatias, ao grupo de Matatias, reuniu-se a eles o grupo dos assideus, israelitas valorosos, cada um deles sinceramente devotado à lei. Então a questão é religiosa, eles são devotados à lei. Eles não querem fazer sacrifício a deuses pagãos. Eles não querem sacrificar porcos no altar. Eles são devotados à lei. São os assideus. E esse grupo dos assideus se junta a Matatias para fazer essa rebelião e buscar a liberdade religiosa. E muitos pesquisadores acham que os fariseus vieram desse grupo dos assideus, começa com os grupos dos assideus, que no início apoiaram os macabeus, Matatias, depois Judas Macabeu, nos objetivos religiosos, mas se afastaram dos descendentes quando virou dinastia e que os descendentes começaram a ocupar o poder político e religioso, se afastaram dos descendentes dos macabeus quando viram que os interesses se tornaram políticos, E daí eles já não apoiam mais essa dinastia. A palavra fariseu provavelmente significa separado. Eram aqueles que se separavam para Deus, que se consagravam ao estudo da lei de Deus e à vivência da lei e das tradições. Esperavam a vinda do Messias e o estabelecimento do reino de Deus. Vejam aqui, Primeiro, eu acho que os fariseus são elogiáveis, pessoal. A origem dos fariseus, essa origem de um grupo comprometido religiosamente, que não quer mistura de política e religião, que quer se manter em pureza à Bíblia, digamos, ao Antigo Testamento, que busca viver na prática, na vida, as leis de Deus. Isso tudo é nobre, isso tudo é ótimo, tá? A origem desse grupo é muito boa, é muito bonita. Infelizmente, esse grupo, e eu vou mostrar para vocês, ele começa a se perder no decorrer da história aí. E chega lá em Jesus, está um pouquinho perdido, ou um pouquinho bastante perdido. Mas a origem é muito nobre, é muito boa, São pessoas comprometidas. E são pessoas que acreditavam na vinda do Messias, que esperavam a vinda do Messias, que esperavam o estabelecimento do reino de Deus, mas quando vem Jesus, eles não aceitam Jesus, Veio o Messias e eles não conseguiram ler que Jesus era o Messias e que o reino de Deus havia chegado. E veja como Jesus frisa tanto nas suas parábolas o reino de Deus, o reino de Deus já está entre vós, e mesmo assim eles não entenderam. Diferente dos saduceus, que tinham uma linhagem sacerdotal, os fariseus eram pessoas dentre o povo comum, que se separavam da impureza e procuravam aplicar os preceitos da lei de Deus à sua vida diária. Então, eles eram pessoas meio comuns. Alguns eram levitas, alguns eram escribas, mas, em geral, não era uma linhagem sacerdotal. Eram pessoas comprometidas, pessoas entre o povo comprometidas religiosamente com a lei de Deus. Os fariseus se opuseram aos governantes macabeus por terem ocupado o ofício de sumo sacerdote sem serem da linhagem de Zadok. Esse é o primeiro que não desagrada apenas os fariseus. Vocês vão ver que depois os essênios têm a mesma questão essencial, que a linhagem dos macabeus não pode ser
sumos sacerdotes, porque eles não são da linhagem de Zadok. Então, isso desagrada profundamente os judeus religiosos e comprometidos com a lei do Antigo Testamento. Então, a começar pelos fariseus, eles se opuseram aos macabeus por terem ocupado ilegitimamente o ofício de sumo sacerdote, sem serem da linhagem de Zadok. Também se opuseram à conversão forçada ao judaísmo. João Hircano I, um dos governantes macabeus, começou a invadir povos vizinhos e subjugar os territórios fora da Judéia e obrigava os habitantes a se converter ao judaísmo, senão arrasava as cidades. Isso aconteceu com diversos povos vizinhos, tá? Eu não tenho tempo para mostrar isso tudo para vocês do mapa, mas os idumeus foram invadidos e eles nem eram, historicamente, eles nunca foram judeus, né? E os edomitas, que era, de novo, um povo vizinho, nunca foram judeus. E o João Hircano invadiu esses territórios vizinhos, conquistou e obrigou, né? Foi, de certa forma, o que aconteceu no terceiro século do cristianismo também, que foi uma conversão obrigada, né? Coloca a faca no pescoço e diz, agora você tem que se converter. Então, o João Hircano estava conquistando esses territórios vizinhos e obrigando o pessoal a se tornar judeu, obrigando o pessoal a se circuncidar. E os fariseus foram contra isso, não queriam essa conversão forçada dos outros povos, dos samaritanos também, né? Boa parte dos samaritanos já não eram mais judeus nessa época. Então, no início, João Hircano, esse da linhagem dos macabeus, era um discípulo e apoiador dos fariseus. Mas, como eles se opuseram às suas conversões forçadas e exigiram que ele renunciasse ao cargo de sumo sacerdote, o João Hircano rompeu com os fariseus e passou a apoiar os saduceus. E depois a gente vai ver, pessoal, que os saduceus são uns políticos religiosos, né? Os saduceus nadavam com a maré, né? Depois a gente vai chegar nos saduceus, mas os fariseus não tinham papo. Então o João Hircano rompe com os fariseus e vai para o lado começa a apoiar os saduceus. O conflito entre fariseus e macabeus, a dinastia dos macabeus, se intensificou com os descendentes de João Hircano e chegou ao ápice no governo de Alexandre Janeu, entre 103 e 76 a.C., gerando uma guerra civil entre judeus, na qual morreram 50 mil judeus, uma guerra interna. Alexandre venceu e mandou pendurar 800 judeus em estacas. E enquanto morriam, ordenou que suas esposas e filhos fossem mortos na frente deles. E enquanto isso, Alexandre de Janeu festejava com as suas concubinas. Então, aí vocês veem, pessoal, uma coisa que começa pura, que começa bem, com Matatias. Quando começa a misturar religião e política, olha como é que já está, né, nessa fase aqui. E com Alexandre de Janeu já manda matar os próprios irmãos judeus, mata 50 mil, né, pendura em estaca 800, e ele está festejando com as concubinas, né? Enfim, vejam o grau aí de deterioração, né? Começa por religião, começa uma coisa espiritual, mas se perdem completamente com o passar do tempo, né? Como hábil político, o Alexandre de Janeu, antes de morrer e passar o governo à sua esposa Salomé Alexandra, a instruiu para que ela novamente se aproximasse dos fariseus, estratégia política, e porque ao contrário dos saduceus, que não contavam com a simpatia do povo, os saduceus eram meio desprezados pelo povo. Eram religiosos safados, religiosos políticos.
não contavam com a simpatia do povo, mas os fariseus contavam com a simpatia do povo. E o Alexandre de Janeu tinha rompido com eles, tinha suspendido várias leis, vários princípios dos fariseus, regras religiosas dos fariseus, e antes de morrer, ele passa o reino para a esposa dele, para Salomé Alexandre, e a instrui para que se aproximasse novamente dos fariseus e que revogasse as leis contra as suas regras religiosas, para que ela contasse com o apoio dos fariseus. Olha a estratégia política, né? Segundo o historiador Flávio Joséfo é um historiador judeu, né? Não cristão, um historiador judeu, conta a história do período. Flávio Joséfo nasceu em 37 depois de Cristo, 4 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, né? Então ele é bem do período aí pós-Jesus, do primeiro século do cristianismo. Historiador Flávio Joséfo, no primeiro século, diz que os fariseus eram em torno de 6.000 pessoas. Então, um grande grupo. Participavam do Sinédrio. Sinédrio era aquele grupo de 70 judeus que governavam religiosamente, né? O Sinédrio era o poder religioso dos judeus. Então, os fariseus, eles ocupavam uma parte do Sinédrio, era um grupo minoritário, mas eles tinham voz dentro do Sinédrio, mas eram a liderança nas sinagogas, né? Que eram as pequenas igrejas, digamos, dos judeus na época, espalhados pelas diferentes cidades e regiões, tinham as sinagogas, que eram os centros religiosos. Então, nas sinagogas, o templo era a família de Zadok, que eram os saduceus, né? Que eram os sumos sacerdotes. Eles governavam o templo, mas quem exercia a liderança nas cidades, nas cidades eram os judeus. Então veja que eles contavam com a simpatia do povo, né? E não os saduceus. Então eles eram a liderança das sinagogas, muitos deles eram escribas, eles faziam as cópias dos livros bíblicos, né? Por isso eles conheciam o Antigo Testamento, boa parte do Antigo Testamento decora esses escribas, né? Então os fariseus eram extremos conhecedores bíblicos, se preocupavam com a interpretação dos escritos bíblicos e, pela sua vivência religiosa, contavam com a simpatia do povo muito mais do que os saduceus. Então, aí a gente está compreendendo esse grupo religioso, os fariseus. Agora começa o problema. Além da lei, então eles eram escribas, eram aqueles que faziam cópias, que conheciam decor, mas o problema é o seguinte: além da lei escrita, a Torá, os 5 livros de Moisés, eles desenvolveram e acreditavam também na lei oral. O que é a lei oral? A lei oral que foi sendo transmitida oralmente de pai para filho desde Moisés. Então, para eles, Deus deu os 10 mandamentos no Monte Sinai, nas tábuas de pedra, mas Deus deu muitos outros ensinamentos para Moisés, e esses ensinamentos orais, não escritos, esses ensinamentos orais foram dados por Deus a Moisés e transmitidos a partir de Moisés, de pai para filho, oralmente, sem ser escrito, oralmente, né? E eles acreditavam nisso, nessa tradição e nesses ensinos orais. E eles colocavam essa lei oral no mesmo patamar da lei escrita, tá? Porque na cabeça deles isso vem de Moisés. Para a gente entender um pouquinho mais, até hoje tem a Mishnah, né? Aqui tem um livro da Mishnah. Hoje, em geral, eu não sei se... em geral, hoje a Mishnah faz parte do Talmud, que é o principal livro dos judeus hoje. A Mishnah, dentro do Talmud, o Talmud é formado pela Mishnah, que é essa tradição oral, na primeira parte do Talmud, e depois os Gemará, que são os comentários sobre as leis, né? Então, como a Mishnah está dentro do Talmud, eu acho que, em geral, eles têm o Talmud. Mas a Mishnah também, aí a gente pode ver, né? Também eu acho que pode ser adquirida à parte. Mas então, o que é a Mishnah? A Mishnah é a lei oral que foi colocada em livros.
Pouco tempo depois de Cristo, depois de 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído novamente, e o Império Romano está batendo muito firme em cima dos judeus, os judeus ficaram com medo de perder, de se perder a lei oral. Então, nessa época, sem o templo, sem os sacrifícios, os judeus estão meio que dispersos, então eles sentiram a necessidade de pegar essa lei oral e colocar ela por escrito, para que ela não se perdesse e nem fosse esquecida. Então, a Mishnah é a lei oral colocada em livros para que não fosse perdida ou esquecida, embora ela tenha sido escrita só depois de Cristo, depois de 70 depois de Cristo, ela serve para sabermos qual era a lei oral ensinada pelos fariseus na época de Jesus. Então, isso sim, porque essa lei já estava em prática, essa lei oral, desde Moisés, ela vem sendo transmitida. Então, se a gente pega a Mishnah e lê, a gente consegue ver o que eles batiam, quais eram as teclas que eles batiam, né, já na época de Jesus. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês que Jesus reprova essa lei oral deles. Mas o Talmud babilônico, que reunia a Mishnah, diz que havia pelo menos 700 ordens na Mishnah. Então, 700 leis. Veja que eles pegaram, tinha a lei de Deus, eram leis e regulamentações extra-bíblicas. Jesus depois vai dizer, para os fariseus, vocês atam fardos pesados demais nos ombros das pessoas, fardos que nem vocês conseguem carregar, diz Jesus. E o que é esses fardos pesados? São essas leis, essa multidão de leis, essas 700 leis extra-bíblicas, que vão além da lei que está na Bíblia. Vejam como Jesus enfrenta os fariseus enfrentam Jesus, e como Jesus enfrenta os fariseus no que diz respeito a essas leis, a essa tradição oral. Veja, Marcos 7, 1-5. Alguns fariseus e alguns mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, que quer dizer não tinham lavado as mãos, como os fariseus mandavam o povo fazer. Os fariseus mandavam o povo fazer. Entende? Para eles era lei. Tinha que lavar a mão antes de comer. Os judeus, e daí até aqui Marcos, esse parênteses aqui é aberto por Marcos. Porque Marcos está escrevendo para os romanos. Então, Marcos não está escrevendo para judeus. Então, ele sente a necessidade de explicar o porquê Jesus fez isso. E daí Marcos abre um parêntese e Marcos diz, os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. O que eram os ensinamentos que receberam dos antigos? A lei oral, a tradição oral. E por isso eles só comem depois de lavar as mãos, com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Então vejam que eles tinham diversas leis, os fariseus, os costumes que eles receberam dos antigos, tudo é lei oral, entende? Que eles seguiam, e seguiam no mesmo patamar bíblico. E vejam que eles estão cobrando Jesus para que, como é que os teus discípulos não estão fazendo isso, se isso é lei? Mas aí que tá, pessoal, é lei para quem? É lei divina ou é lei humana? E olha o que Jesus diz para eles agora. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que é que os discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem? E Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. São rigorosos em obedecer leis, essas leis, mas o coração, em outra passagem, Jesus diz assim, vocês fazem isso, mas não têm amor ao próximo. Quer dizer, vocês são rigorosos nessas leizinhas de vocês, mas o mais importante que é o amor ao próximo, vocês não fazem.
Então, essa é a questão. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de humanos. Então, Jesus desaprova essas leis, essa lei oral. E diz essa lei oral são ensinamentos, são doutrinas que são preceitos humanos. Foram vocês que inventaram isso. Isso não é lei divina. A lei divina está escrita. A lei divina, do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é confirmada por Jesus. Os profetas são confirmados por Jesus. A lei divina está escrita e é confirmada. Esses preceitos que vocês estão seguindo de Jesus, essas doutrinas que vocês estão seguindo, são preceitos humanos, são coisas que vocês inventaram, né? E então aí vocês entendem essa questão dos fariseus. Por que esses fariseus, eles são rigorosos em quê? São rigorosos no cumprimento de 700 preceitos lá que não fazem parte do Antigo Testamento, né? Eles estão atando fardos pesados. E aí às vezes é a disputa entre eles e Jesus, né? O desacordo. Vamos rapidinho para os saduceus. Saduceus é um pouquinho mais rápido. Saduceus eram os descendentes de Zadok e a legítima linhagem sacerdotal. Na época de Jesus, todos os sumos sacerdotes eram saduceus. Quando a gente pega lá o julgamento de Jesus, no julgamento de Jesus, vocês vão ver que é uma linhagem de saduceus. Todos eles são saduceus e todos eles são dessa linhagem de Zadok, né? Então, aí que tá. Os sumos sacerdotes, na época de Jesus, já novamente são saduceus. Por serem a linhagem sacerdotal, e aí que tá, pessoal. Eles são a linhagem, né, de sacerdotes consagrada desde o Antigo Testamento para servirem a Deus, para serem sacerdotes, sumos sacerdotes do templo de Deus. O que se espera do povo desse? O que deveria se esperar dos saduceus? Uma linhagem sacerdotal. Devia se esperar a maior consagração a Deus possível, que fossem os mais zelosos pela lei de Deus. Mas não, foi o contrário. Por serem a linhagem sacerdotal, eles tinham um status social elevado. Flávio José diz que os saduceus faziam parte do alto escalão social e econômico da cidade judaica. Além das funções religiosas do templo, exerciam também cargos políticos e sociais. E eles também se corromperam completamente por causa desse alto escalão social, status social. Eles começaram a dar mais valor para o status social, né, para a influência que eles têm, econômica e tal, e abandonaram a pureza religiosa. Ainda que fosse a linhagem sacerdotal, provavelmente para não perder o seu status social, eles foram os que mais rápido se adaptaram à helenização, absorveram a língua e a cultura grega e depois também a cultura romana, verdadeiras esponjas culturais. E para não perder seu status social e poder político, cediam e se adaptavam aos conquistadores. Isso já aconteceu desde Antíoco IV. Né? Muitos sacerdotes começaram a fazer sacrifícios para os deuses pagãos. Então, justamente aqueles que se devia esperar pureza religiosa, essa linhagem sacerdotal, deveria esperar espiritualidade, foram aqueles que mais rápido, né, absorveram a cultura grega, né, os maus costumes, que se tornaram, que se corromperam politicamente, né, começaram a exercer poder político, misturar as coisas, alto escalão social, né, enfim. Infelizmente, os saduceus, de quem mais se esperava, eram os mais deturpados religiosos. Por terem se elitizado socialmente e se helenizado culturalmente e negligenciado o zelo religioso, eles eram mal vistos pelo povo, desrespeitados pelo povo.
Eram a maioria no Sinédrio, mas não tinham a antipatia do povo. Não acreditavam na lei oral, aí tudo bem, né? Os judeus tinham a lei oral, os fariseus tinham a lei oral, os saduceus não acreditavam na lei oral. Na lei escrita, eles aceitavam até o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. De acordo com a Bíblia, eles não acreditavam em anjos, em espíritos e na ressurreição. Mateus 22, 23 diz que naquele mesmo dia chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Então, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Olha os religiosos aí, pessoal. Os fariseus acreditavam na ressurreição, os fariseus acreditavam em anjos. Os saduceus não. Uma linhagem sacerdotal. A linhagem sacerdotal não acredita em anjos, sendo que os anjos apareceram no Antigo Testamento. Como é que não acredita em anjos se anjos apareceram no Antigo Testamento? Então, os fariseus conheciam mais a Bíblia do que os sacerdotes, do que os saduceus, que eram a linhagem sacerdotal. Uma vergonha. Isso aconteceu historicamente também, né, na igreja cristã no decorrer do tempo. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, na época de Martinho Lutero escreve o catecismo menor voltado para as crianças. E daí Martinho Lutero teve que escrever o catecismo maior. E sabe para quem que ele escreveu o catecismo maior? O catecismo maior ele escreveu para os padres, porque os padres não sabiam explicar o Pai Nosso. Você tem uma ideia da deterioração dos sacerdotes. Os sacerdotes não sabiam o Pai Nosso de cor e não sabiam explicar o Pai Nosso. E Martinho Lutero escreveu, então, o catecismo maior, o catecismo menor para as crianças e escreveu o catecismo maior para educar os padres, para os padres poderem explicar o catecismo menor para as crianças, o mais básico para as crianças, porque nem os padres não dominavam as coisas. Então, essa questão, sabe, ela tende a se repetir. A gente tem que se cuidar, né, como pastor, com isso, para se manter na pureza religiosa, né, e não se tornar burocratas religiosos. É fácil acontecer e continua acontecendo, né? É fácil se tornar burocrata religioso e prestar mais atenção, né? Se manter no cargo e em jogos políticos eclesiásticos, do que, de fato, na Bíblia, na palavra de Deus, e procurar uma vida de pureza e consagração a Deus. Né? O que mais? Atos 23, 6-8, quando Paulo percebeu que alguns do conselho... Olha como Paulo vai jogar com os fariseus e saduceus agora. Quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, ele disse bem alto: estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir e o conselho se dividiu. É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos, mas os fariseus creem nessas coisas. Então, quando Paulo falou que estava sendo julgado por acreditar na ressurreição, os fariseus e os saduceus se dividiram, porque eles criam em coisas diferentes. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, os fariseus sim, os saduceus não acreditavam em anjos, os fariseus sim, e virou uma confusão, que já ninguém se entendia. Se a gente fosse continuar o texto, já ninguém mais se entendia, né? Entre os fariseus e os saduceus. Flávio Joséfo, em Antiguidades 18, capítulo 1 e 4, ele diz assim: a doutrina dos saduceus é de que as almas morrem com os corpos. Então eles não acreditavam nem em vida eterna, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em vida eterna. As almas morrem com os corpos. Não tem consolo nenhum, né? Que tipo de religioso é esse? Que estão ensinando para o povo, esse pessoal, né? Esses eram os saduceus. Olha o grau de deterioração espiritual desse pessoal, dos líderes religiosos dessa época. Jesus alerta os discípulos sobre os fariseus e sobre os saduceus. Em Mateus 6, Jesus disse: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivesse cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Então Jesus manda os discípulos ficarem atentos quanto aos ensinamentos dos fariseus e dos
dos saduceus, que eram ensinamentos errados. Ambos eram religiosos, ambos eram partidos religiosos, defensores religiosos, só que ambos estavam errados, assim como hoje tem um monte de religião aí, e não quer dizer que elas estão certas. Né? Os saduceus eram sacerdotes, diziam que amavam a Deus, os fariseus, né, eram extremamente religiosos, diziam que amavam a Deus, e Jesus disse para os discípulos para eles se acautelar com os dois, porque os dois estavam errados. E a gente tem que manter isso também, fidelidade quanto à Bíblia. Né? Rapidinho para refletir, para terminar o nosso estudo de hoje, tanto os fariseus quanto os saduceus foram censurados por Jesus. Talvez a melhor lição que nós podemos aprender com os fariseus e saduceus é de não ser como eles. Ao contrário dos saduceus, devemos acreditar em tudo que a Bíblia diz, porque os saduceus não acreditavam em tudo, né? Não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em vida eterna, não acreditavam no sobrenatural, né? Nos anjos. Então, nós devemos acreditar, ao contrário dos saduceus, devemos acreditar em tudo que a Bíblia diz, incluindo o sobrenatural e em vida após a morte. E ao contrário dos fariseus, não devemos tratar tradições humanas como se fossem leis divinas, e não devemos permitir que o nosso relacionamento com Deus seja reduzido a uma lista de regras e rituais. Se eu cumprir isso, aquilo e aquilo, eu estou bem com Deus, fico orgulhoso de mim mesmo, como os fariseus. Jesus fala que eles são hipócritas, sepulcros caiados, bonitos por fora, feios por dentro, porque eles cumpriam todas essas leizinhas, né? Mas o seu coração estava longe de Deus. Quando a igreja se desvirtua, grupos surgem buscando a pureza. A reforma aconteceu dessa forma. Em 1600 é isso que acontece. A igreja está deturpada novamente, né? Os cargos, de novo, na época, o cargo de arcebispo da Igreja Católica era vendido, o que foi decepcionante, porque tinha um arcebispo com 9 anos de idade. Porque era a famosa simonia, os cargos eram vendidos, os cargos eclesiásticos eram comprados e vendidos. E o cara, a família dele, por ter dinheiro, comprou o arcebispado, sendo que o menino ainda tinha 9 anos e já era o arcebispo, porque a família teve dinheiro para comprar o arcebispado. Então, vejam como essa questão de misturar, né? Essa religião, quando se torna status social, começa a ser pervertida, isso tende a se repetir historicamente. E daí vem a reforma, né? Um grupo surge buscando novamente a pureza, voltar à Bíblia. E daí, então isso tende a se repetir, e às vezes eu acho que até hoje pode ser que às vezes... Acho não, tenho certeza que muitas vezes está se repetindo ainda hoje, quando igrejas se tornam extremamente tradicionais e voltados apenas para os seus usos e costumes e tradições e já perdem a espiritualidade. Às vezes isso gera grupos. Talvez, pessoal, talvez os pentecostais sejam uma reação a um extremo tradicionalismo de igrejas. Pensem nisso. Não quer dizer que os pentecostais estão mais certos, tá? Também tem os seus abusos, mas estou dizendo que é uma busca, novamente, depois que a igreja se torna extremamente tradicional, e vem os pentecostais querendo uma coisa mais avivada religiosamente, uma coisa mais consagrada diante de igrejas que são, né, tradicionais demais e parece que não tem mais espiritualidade. Pode ser, sim, que o movimento pentecostal foi um chacoalhão, um acordar da igreja para a espiritualidade. Isso não quer dizer que eles também não tenham seus erros. Os saduceus, buscando a conciliação com o poder político e religioso, perderam a perspectiva da santidade e da pureza. Isso é um alerta para a igreja de todos os tempos. A helenização, né, aquela conformação à cultura, aos valores gregos e romanos, né? A helenização moderna se dá quando a igreja começa a se acomodar à cultura do mundo. Quando Israel, primeira vez, Israel queria ter um rei. Antes era uma teocracia, Deus era o rei. O que Israel falou assim? Nós queremos, todas as outras nações têm rei, nós queremos ser como as outras nações, nós também queremos ter um rei. E daí Deus disse, vocês querem ter um rei?
esse rei vai cobrar imposto de vocês e tal, um monte de coisa, vocês estão me negando e estão querendo imitar as outras nações. E é sempre assim, né? Essa tendência do povo de Deus querer imitar os costumes dos outros povos e querer ser como os outros, quando o povo de Deus é chamado para ser luz no meio dos outros e não se acomodar aos costumes, aos valores e à cultura do seu redor. É ser luz para o mundo e não deixar que o mundo, né, lhe helenize, se conformar. Se conformar é se colocar na forma. Se colocar na forma do mundo. O cristão não deve se colocar na forma do mundo. Ele deve ser uma forma para o mundo, né? Os fariseus seguiram a lei oral, não a escrita. De certa forma, eles foram os precursores das doutrinas eclesiásticas seguidas pela Igreja da Idade Média e combatida pelos reformadores. Os reformadores falaram somente a Escritura. Somente a Escritura é a palavra de Deus, não as tradições humanas, né? Até que ponto nós também, até que ponto nós também não fazemos e seguimos leis humanas, que são preceitos de homens, de uma forma tão rígida que parece uma lei divina e eterna. Decisões de sínodos, tradições culturais, religiosas. Só tradição é tradição, não é doutrina. Tradição está na Bíblia? Não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, pode ser mudado. Por que tem que ser assim? Porque é lei. Lei não é lei bíblica, não é lei de Deus, mas às vezes se é tacado goela abaixo, como se fosse lei divina, como se estivesse no mesmo patamar. Isso é o que os fariseus fizeram e foram reprovados por Jesus. Jesus confronta eles e diz: vocês estão ensinando preceitos que são preceitos de homens, que não é lei divina. As igrejas têm que cuidar com as suas leis. Às vezes as igrejas começam a fazer lei, mais leis, nos seus sínodos, nos seus concílios, nas suas diretorias, nos seus regimentos, leis, mais leis, né? E até que ponto essas leis não engessam a igreja e causam mais mal do que bem? Tem que cuidar com as leis, isso não é lei divina, né? A reforma veio para mostrar isso, bateu nisso. Não, a lei é a Bíblia, essa é a lei divina que precisa ser seguida. Os fariseus queriam legislar sobre tudo, dos mínimos detalhes. Exemplo, quantidade de passos que podia ser dado no sábado, se podia cozinhar no sábado ou não, se podia fazer um ovo no sábado, se tinha que cozinhar o ovo na sexta para comer no sábado. Esse era o tipo de discussão que se fazia, os mínimos detalhes. Precisamos cuidar para a nossa igreja não acontecer o mesmo. Coarmos o mosquito e engolirmos o camelo. Isso é frase de Jesus, né? Jesus disse: vocês comem o mosquito e engolem o camelo. Vocês estão colando essas porcariazinhas e estão engolindo os preceitos mais importantes, que é do amor ao próximo e do mais importante da lei de Deus. E às vezes eu tenho a impressão que algumas igrejas começam a coar o mosquito e engolir o camelo também. Como é difícil manter-se centrado sem pender para o radicalismo dos fariseus e nem para o relativismo, para onde caíram os saduceus que se conformaram aos, né, se helenizaram, se tornaram como todos. A gente não pode nem se colocar na forma de todos e querer ser como todos, mas também tem que cuidar com o radicalismo e não pender para os fariseus e começar a fazer muitas leis, né? E, enfim, como é difícil achar o centro aí, mas que Deus continue nos iluminando. Propaganda para o próximo estudo. Vamos pegar não vou dizer partido, outro grupo, que eram os essênios. Esses não são necessariamente citados na Bíblia, mas provavelmente João Batista era um essênio. É bem interessante entender os essênios, assim como os famosos manuscritos do Mar Morto, né? Então isso a gente vai ver no próximo estudo, bastante conteúdo aí pela frente.